que disseram para eu não começar falando em cima da vinheta. Eu sou teimoso e já é a segunda vez que a gente tá fazendo essa abertura e eu falo em cima da vinheta de novo pela segunda vez. Só me lembra de não gritar tanto, tá? Porque eu estava me ouvindo esses dias e eu percebi que eu grito feito um maluco. Mas tudo bem. E é sobre um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre saúde mental. Eu acho que é um tema muito importante para a gente trazer para você, empresário, levar para o seu dia a dia a respeito da saúde mental dos seus colaboradores. E assim a gente inicia o nosso episódio número 24 do meu, do seu, do querido podcast Cuca Fresca. Bom, a outra abertura tinha ficado um pouco mais comprida, então eu vou direto aos meus convidados, vou apresentar as pessoas que estão hoje aqui e lá. Vamos começar por aqui. Marina, é sua primeira vez? Minha primeira vez. Tá debutando no podcast, gente. Olha que maravilha. Quem é a Marina? Fala pra gente, na fila do café. Então, eu sou a Marina. Boa tarde, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vai né? saber quando estão assistindo, né? Sim, eu já assisti vários, então eu já sei o bordão. Boa. Então, eu sou estudante de psicologia. Eu faço parte da equipe da Elcard. Eu trabalho na Escola de Pessoas como auxiliar de recrutamento e seleção. E para sua saúde mental, o que você costuma se exigir para não faltar? Eu acho que é muito importante a gente se permitir descansar, né? Se desligar do trabalho, tanto à noite quanto no final de semana, não levar os problemas do trabalho para casa e ter esse momento de descanso, algum hobby, para a gente ter esse momento de lazer, né? Isso, disse a pessoa que não tem um filho de 5 anos em casa, mas tudo bem. Laís, tudo bem? Como é que você tá? Que saudade desta mesa. Você foi quem estreou conosco esse programa, né? Ah, é verdade, que legal. Obrigada mais uma vez pelo convite. Imagina, sempre abertas as portas, viu? Sempre muito bom estar aqui com vocês. Também já estava com saudade, né? Legal, que bom, sinal que a gente deixa memórias nesta mente. E aí, Laís, o que você faz para cuidar da tua saúde mental? Legal, eu concordo com a Marina. Vejo que é importante a gente ter os nossos momentos, né, de lazer. Eu costumo dizer que eu tenho várias atividades profissionais e pessoais. E um foco que eu costumo cuidar bastante é fazer aquilo que efetivamente gosto de fazer. Por quê? Né? Nem sempre a gente faz, e depois acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, nem sempre no nosso dia a dia é possível fazer só o que a gente gosta. É verdade. Agora, por exemplo, né, eu sou psicóloga também, né, e a Marina vai ser minha colega futuramente, mas a ideia de fazer ou estar em contato com pessoas é o que eu adoro. Então, aquilo que envolve pessoas está dentro disso. E sempre que possível, descansar, estar com a família, estar com os amigos, o hobby também é importante. Então, as coisas que fazem sentido para mim. Que legal, cara. Eu acho que ter uma válvula de escape, seja ela o que for, chame de como for, é muito importante mesmo. A gente vai falar bastante sobre isso. E aí, Patrícia, nossa terceira convidada ali, diretamente dos arredores da Grande Campinas. Fica melhor assim, os arredores da Grande Campinas? Do que falar Vinhedo, por exemplo? Não. Sim. Boa tarde, boa noite, bom dia, como disseram aí. Muito bom estar com vocês, estou bem feliz com o convite. Obrigado, Ali. Muito bom estar com a Laís, com a Marina, profissionais incríveis. Eu estou muito contente de estar aqui. Legal, a gente também. Tá saindo legal o som dela aí para você, equipe? Boa, nós estamos com a equipe de produção agora, ó, batuta para fazer barulho. E quando a gente menos espera, eles vêm e trazem essa beleza para... Ô, Patrícia, o que você faz para cuidar da tua saúde mental? Conta pra gente. Eu me coloco na agenda, Ali. Eu acho que é muito importante a gente ter um tempo para a gente, só para a gente mesmo, de autocuidado, né? Então, isso é algo que eu aprendi, principalmente depois que eu tive a minha filha, há 11 anos atrás, e eu entendi que eu precisava de ter autocuidado, de ter um tempinho só para mim. Então, isso eu faço realmente toda semana, tiro um tempinho para fazer uma massagem, para ficar sozinha, para ficar em silêncio, para ler, fazer algo só comigo mesmo. Então, isso me ajuda bastante. Cara, você sabe que eu não consigo ficar sozinho. Eu não me sinto bem no sozinho. Tipo assim, vou cuidar de mim, vou ficar sozinho. Não rola. Sabe o que é legal nesse sentido? Assim, eu entendo que todo mundo, antes a gente costumava dizer quem fazia psicologia ou procurava terapia era louco, né? Era maluco. E hoje eu costumo dizer que é maluco quem não vai para terapia. Quem não vai, exatamente. Então, eu vejo... Essa também é uma grande válvula de escape, né? Eu costumo dizer, eu posso abrir mão de várias coisas. Agora, da terapia, eu não abro mão. E aí é um momento de um olhar profissional, um olhar de fora, porque muitas vezes eu demorei muito tempo para conseguir fazer as coisas sozinhas.
Assim, de ficar sozinha. Eu sou muito ativa, muito falante. Eu E também. aí, ficar em silêncio era algo que me incomodava. Então, a terapia me ajudou bastante nisso. Não, sensacional esse teu feedback, porque assim, em 2008, eu comecei o ano morando em São Paulo, eu morava em São Paulo e eu fui transferido, a agência me mandou para o Rio, né? E os primeiros 3 meses de luva, como a gente chama no mundo corporativo, eles me colocaram num apartamento na Barra, que era longe, não é que nem hoje que tem metrô, caramba, não, era difícil, não tinha Uber, não tinha nada, para morar sozinho. E a empresa era muito perto, ali no Shopping Downtown. E para mim foi um baita de um aprendizado lidar comigo mesmo. Sabe? Saber que meu único companheiro depois das 18 era eu mesmo. Né? E as pessoas falam, mas você morava na praia. Cara, eu não ia, eu tinha vergonha, eu tinha medo. Então, para mim, era chegar em casa, fazer algumas atividades sozinho, tipo andar de bicicleta ou academia no prédio, e subir pro quarto. E ficar sozinho, enfrentando os meus fantasmas nos primeiros momentos, porque você fica refletindo, puta, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Tenho muito isso, né, que minha mãe me ensinou, né? De onde eu venho, onde eu estou e para onde eu vou. Mas aí nos primeiros 2 meses, 1 mês e meio e tal, no final, cara, eu era uma outra pessoa. Eu já não estava mais enfrentando nada. Eu estava simplesmente sendo. Estando e sendo, né? Então e isso que você falou mesmo. E nessa época, eu era recém-formado, né? Me formei no final de 2006, minha faculdade de jornalismo, né? E minha segunda faculdade. E aí eu tinha um camarada meu que ele falava assim, porra, Piá. Eles me chamavam de Piá lá em São Paulo. Você faz terapia? Pô, cara, terapia é sentar aqui no bar e a gente conversar, tomar uma cerveja e os seus problemas vão embora. E por um período de, sei lá, 15 segundos, eu até acreditei. Eu até achava que era isso mesmo. E não é, né? E não é. Você ter um processo para trabalhar é totalmente diferente, né? O que vocês acham? Eu acho que é importante, todo mundo fala que a terapia é para quem tem problema, mas todo ser humano tem problema, né? Então é importante para a gente saber lidar com o que acontece no dia a dia, né? E é importante a gente entender isso para a gente conseguir lidar e não se chegar no momento que a gente é obrigado a parar. Chega no esgotamento que a gente é obrigado a parar, a descansar. Então é importante a gente ir levando aos poucos, sabendo, aprendendo a lidar para não chegar nesse momento de esgotamento total, né? Legal. E, Patrícia, quando a gente traz isso para dentro de uma empresa, vamos lá, eu vou falar de um jeito, você me corrige se eu estiver errado, tá? Mas para o empresário ou para a empresa como um todo, isso deixa de ser uma preocupação exclusiva do seu colaborador. Bom, se ele quiser fazer terapia, ele que vá, se ele quiser tomar uma cerveja, ele que tome. Isso passa a ser uma preocupação nossa, né? O que você acha? Sim, Ali. Hoje, eu digo que as responsabilidades estão divididas aí, né? Antes era exclusivamente do colaborador, hoje a empresa entra com a sua responsabilidade social também, em ter um ambiente seguro, né, psicologicamente falando, em apoiar esse colaborador, incentivar esse autoconhecimento, esse autocuidado também, tá? Então, tem bastante incentivo hoje das empresas com o colaborador no sentido de terapia, no sentido de gerenciamento de estresse, no sentido de projetos, né, de bem-estar em geral com o colaborador. Isso é muito importante. E como é que você vê, Laís, a Patrícia falou incentivar, iniciar, trazer. Como é que você vê esse início, esse incentivo, esse trazer para dentro da empresa, falando aqui no ambiente corporativo? Como é que você enxerga isso como profissional? Eu vejo que é essencial, né? Infelizmente, algumas empresas ainda não entenderam a importância e que, enquanto ser humano, nós somos um ser biopsicossocial. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que eu faço ou aquilo que acontece no ambiente corporativo vai refletir nas minhas outras relações, em qualquer uma delas. E aquilo que acontece, né, no meu contexto, com a minha família e assim por diante, também vai influenciar, né? Eu lembro quando comecei a trabalhar com RH, que eu escutava muitos gestores falando de que entrou aqui na empresa, precisa desligar o problema, como se isso fosse uma chave. Fechou aqui, vamos lá, né? Vamos trabalhar porque aqui é uma outra situação. E isso, eu acho que os fenômenos que vêm acontecendo aí, o pós-pandemia, se é que eu posso chamar assim, vem demonstrando exatamente isso, né? Por que muitos colaboradores, eles pedem demissão ou pedem para sair, mesmo sem ter algo em vista, mesmo sem ter outro trabalho,
Ou ainda, trocar de trabalho por, às vezes, um trabalho que você não vai ganhar mais, mas um trabalho que tenha mais sentido, mais significado, que tenha mais a ver contigo. Então, essas questões, elas demonstram quão é importante os gestores, né, as empresas como um todo, de fato, olharem e entenderem que é importante. Saúde mental, ela não pode ser só discurso. Boa. Uma coisa importantíssima, assim, o que eu também percebo, né? Aqui a gente fala que cuida da saúde mental. Quando a gente vai olhar para as políticas, para as práticas, para as relações, para as lideranças, aí a gente percebe que não. Então, falar de uma cultura, né, que olha para isso, de uma cultura de segurança psicológica, eu vejo que é muito além do discurso. Claro. Precisa ser muito mais sustentável. Então, por onde começar? A gente precisa, acho que, começar a falar sério, assim. Será que a empresa está disposta a isso? Porque não são ações isoladas. Ações isoladas, elas acabam perdendo sentido ao longo do tempo. E, hoje em dia, com a tecnologia à palma da mão, com as informações na palma da mão, as pessoas estão muito mais antenadas para isso, estão olhando muito mais para isso. Tem muito mais para ser feito, né? É uma balança que precisa estar equilibrada, onde a gente tem, de um lado, a questão social, o olhar no ser humano, né? O olhar pelo outro, que o time de pessoas, né? O time RH, pessoas, não sei como é que a empresa do empresário que está assistindo chama, mas o time de pessoas entende muito, tem que trazer muito bem essa questão, esse olhar social, esse olhar pelo outro, esse olhar empático, com a questão de rendimento, de performance, de lucro, de prejuízo, de custos para a empresa como um todo. É um equilibrar de pratos, né, Marina, né, Patrícia? A gente tem que ter saber conduzir essas duas coisas e não para inglês ver, trazer para o real mesmo, né? O que vocês acham? Isso mesmo, Ali. Eu entendo que isso é prática e eu acredito que começa a empresa incentivando, né, a escutativa, né? Eu entendo que os líderes precisam escutar, precisam individualizar o colaborador, né? A gente precisa também apoiar a liderança, a empresa precisa apoiar a liderança para que a liderança apoie o colaborador e esse colaborador se sinta tranquilo em compartilhar, né, as suas necessidades, as suas demandas, consiga ter esse ambiente aberto para que ele não seja punido, né, porque ele se coloca ali. Então, eu vejo dessa forma. A gente tem uma escalada, né? Eu tenho os primeiros insights, ou os primeiros sinais de que um colaborador está necessitando de um suporte, um apoio, até chegar num problema propriamente dito, né? Tá muito falado hoje em dia o burnout, como a LER dos bancos na década de 80, 90, que até foi transformado em DORT, né? A LER era lesão por esforço repetitivo, foi transformado em DORT, doença ortomuscular relacionada ao trabalho, porque não estava conseguindo ter o apoio do INSS por um problema na mão, uma síndrome do túnel do carpo, por exemplo. Hoje a gente tem o burnout passando por esse mesmo momento, né? A gente está lutando para que ele seja enquadrado e algumas empresas tentando dizer, não, isso é um burnout, isso não é, aqui enquadra, aqui não é. Como é que vocês veem essa parte legal também do trato que a empresa luta para cuidar do seu colaborador? Um de cada vez, todo mundo ao mesmo tempo, é um perigo, vaza no microfone, nossa, ninguém entende nada lá. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Quando você fala da questão legal, você está querendo saber a responsabilidade da empresa em relação a isso? Não, essa luta, porque todo mundo quer o melhor para todos os lados. Sim. E no passado, na lesão por esforço repetitivo, a gente teve que reenquadrar o problema para ele poder ser tratado com seriedade. Vocês veem hoje, nesse estágio, nesse grau, né, que vai evoluindo, uma dificuldade de outro suporte que não só o time de dentro da empresa. Pô, podia ter mais apoio da Secretaria X, mais apoio do Conselho Y, ou não, ou está andando bem esse cuidado com a saúde mental que pode gerar, por exemplo, um burnout. Eu vou me ater às questões do trabalho. Boa. Né? Dentro da psicologia organizacional do trabalho, uma coisa que a gente vem tentando e modificando aí ao longo do tempo é desmistificar que a psicologia do trabalho é só aquela que abraça a árvore, que vamos fazer um evento, um café aqui para os colaboradores ficarem felizes. Não é isso. Dentro do viés da psicologia organizacional do trabalho, a gente olha assim para as organizações produtivas e saudáveis. Boa. Quando a gente fala, né, quais os cuidados em relação ao burnout? Primeira coisa, a gente não pode tratar isso como um band-aid. Então, ações paliativas da empresa. Ok? Isso é importante, né? O colaborador ele já adoeceu.
Agora, a gente precisa vir para ações que a gente fala de promoção de saúde, né? E essas ações de promoção de saúde, muitas vezes a gente vê que elas são jogadas em um terreno que não é muito propício. Então, quando a gente fala de estruturação de um RH, de estruturação de uma área de pessoas, de gente e assim por diante, isso precisa estar muito claro e muito alinhado com a liderança. A Patrícia trouxe um elemento importante. Hoje em dia, a gente já sabe que mais de 90% das demissões são feitas pelas questões comportamentais. Sim. E acredito que esse número ainda aumenta, né, quando a gente fala do porquê que as pessoas elas saem. Muitas vezes elas saem por conta da liderança, não por conta da empresa. Então, a gente vê a empresa com um ambiente bacana, com uma estrutura legal, e as pessoas elas saem por conta das relações que elas estabelecem. Então, voltando ali para a sua pergunta, eu vejo que a primeira coisa é olhar para dentro de casa. Boa. Depois que a gente cuida aqui de dentro de casa, aí sim, eu acho que a gente começa a fazer um outro movimento. Mas essa movimentação, do meu ponto de vista, é olhar para os nossos recursos, entender, né, o que a gente consegue fazer enquanto empresa, para depois a gente acionar outras instâncias, né, para lidar com essa situação. Senão a gente fica muito naquilo que eu costumo dizer, as desculpas verdadeiras. A gente não faz, a gente não cuida porque é responsabilidade do governo, porque é responsabilidade, o INSS não dá conta, e acaba terceirizando essa responsabilidade, que sim, a empresa ela tem responsabilidade disso da mesma forma que o colaborador. Muitas vezes o colaborador não sabe nem identificar o que ele está sentindo, por que ele está indo trabalhar, né? Tem coisas ali que é dele e tem coisas também que faz parte da estruturação da própria empresa. Legal. E na experiência de vocês, tem uma idade ou uma faixa social ou uma característica ou não? É geral e a gente tem que ficar atento a pequenos sinais. Como é que vocês veem essa identificação do momento de agir ou da prevenção? Acho que a gente pode falar da ação primeiro e depois falar um pouco da prevenção. Tem alguma dica aí, Patrícia? É para mim? É que tá difícil saber quando... Quando olhar para lá... Ó. Mas será que ela tá vendo quando a gente... Eu não sei se ela eu tá não vendo sei quando quem você vai tá falar olhando lá. primeiro, mas... Eu não enxergo. Ok. Eu entendo que quando o colaborador ele começa assim, a se desinteressar, né, pelo trabalho, sempre foi um colaborador muito ativo, sempre entregou muitos resultados, de repente a performance dele cai e ele começa a falar, né? Por isso que a liderança exerce um papel muito grande nesse sentido, né, da saúde mental, porque a primeira pessoa que ele vai compartilhar, que ele vai dar um feedback, geralmente é para o próprio líder, né? Então, ele vai falar para o líder que não está dormindo direito, ou que o líder começa a perceber que ele está desinteressado, ele sempre foi uma pessoa que entregou resultados, ele demonstra muito cansaço, começa a ter muitos erros, e também, né, a questão da sobrecarga de trabalho, né? Às vezes o próprio líder pode perceber que a pessoa está muito atolada de trabalho, ela está entrando muito cedo, saindo muito tarde. Então, ela começa nesses sintomas e isso persiste. Então, acho que o primeiro ponto é isso. O líder notar, acionar o RH, às vezes o próprio colaborador aciona o RH direto, né? Mas isso não é uma regra. Então, a gente precisa ficar atento, o RH precisa conversar, entender e já ajudar esse colaborador a procurar ajuda. Às vezes, o próprio RH pode estar marcando, né, consultas com psicólogos, caso a empresa tenha um psicólogo dentro da empresa, senão a gente pode estar direcionando o colaborador. Mas, sim, a gente tem que atuar preventivamente, né? É muito ruim quando a pessoa já está doente e aí ela vai ter, né, a sua jornada de trabalho prejudicada, ela vai ter um afastamento. Enfim, a gente precisa cuidar para que isso não aconteça. Ter o ambiente mais saudável possível, eu entendo que esse ambiente ele tem que ser seguro para que a pessoa possa falar, inclusive, das suas necessidades, né, e com o seu próprio líder, sem ter esse medo de ser punida. Eu acho que é o start, né? Eu acho que a gente pode começar por aí. Legal. Patrícia, você tem um trânsito bacana também com médios e pequenos empresários através da sua consultoria, né? O que a gente está comentando aqui, numa empresa grande, é fácil de você ver departamentizado, se eu posso dizer assim, bem dividido as funções e quem vai cuidar do quê, e de repente até estruturar, eu quero voltar um pouco nisso mais para frente, sobre o que fazer, estruturar ações. Mas e o pequeno e médio empresário? Você está numa reunião fazendo uma prospecção ou conversando dentro de uma consultoria, o que você ouve de dores? O empresário que está assistindo a gente fala assim, pô, eu tenho isso aí na minha empresa, eu já ouvi isso já aconteceu com a gente. O que você ouve
não sei, Laís, se você pode enriquecer nisso também, do empresário, pequeno e médio empresário, que você pode dizer, amigão, eu sei um negócio que pode te ajudar, tem um negócio aqui que é para você, é o seu empresário, é o seu colaborador que está passando por um momento. Qual é essa fala, qual é essa dor que vocês ouvem, que se tem essa abertura? Ali, realmente, de 2020 para cá, isso está acontecendo de forma geral, né? Não é pré-requisito de grandes empresas, hoje as pequenas empresas, as médias empresas, todos têm profissionais que, de alguma forma, sofrem, né, com a saúde mental, sim. Uhum. E o gestor ali, né, ele não tem muitas vezes vários líderes, né, às vezes ele mesmo faz a gestão do colaborador, ele não tem, às vezes, um RH dentro da empresa, né, então, sempre o que eu sugiro, né, ele procurar, né, um especialista, uma pessoa que pode apoiá-lo nisso. Ele sempre procurar a ajuda de um consultor, né, de um psicólogo, de um coach que pode estar ajudando a direcionar o colaborador, porque é muito difícil você tratar de saúde mental sem ter nenhuma experiência ou sem ter nenhum pré-requisito nesse sentido, né? Então, eu sempre escuto isso, eu sempre indico para que a pessoa faça, de alguma forma, um tempo ali de roda de conversa, conversar com o colaborador, entender, fazer um tempo de feedback. Eu sempre oriento nesse sentido, né? Eu não tenho ninguém, mas eu também não quero procurar nenhuma pessoa para vir me auxiliar na minha empresa, então sente com o seu colaborador, escute, né? Tenta individualizar o seu colaborador, entender que as necessidades dele não são iguais à do outro, a jornada de trabalho dele talvez esteja mais pesada do que do outro, mesmo sendo a mesma jornada por conta de fatores externos, né? Então, a gente tem que sempre direcionar nesse sentido, a olhar para o colaborador de forma individualizada, procurar ajuda se for possível, né? Treinamentos dentro desse sentido de saúde mental. Mesmo que seja uma pequena empresa, existe a condição dela dar um treinamento nesse sentido. Hoje nós temos também recursos online, nós temos diversas formas hoje de atender, né, as pessoas nesse sentido. Não, entendi. Vocês têm um projeto interessante que vocês aplicam, você citou até o Roda de Conversas. Eu queria, Marina, você já participou, né, das rodas de conversa, né? Como é que você sente que isso pode agregar num dia a dia como estratégia de prevenção ou até de interpretação de que alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa está acontecendo ali? Uma coisa que a gente frisa bastante nas rodas de conversas é que não é uma palestra, né? É uma roda de conversa para todo mundo dar sua opinião, falar o que está sentindo e a gente também fala que é um ambiente seguro. Então, o que fala ali não vai sair dali. Então, é óbvio que só caso precise, né, levar para frente para justamente questão de prevenção mesmo. Então, a gente deixa livre, né, para quem puder participar, quem quiser, quem tiver interesse. E a gente vê que é um ambiente que as pessoas se sentem mais à vontade para falar. Também é um ambiente que a gente faz uma conexão com elas também, porque é difícil eles saírem da sala deles e irem lá no RH conversar, é só quando é coisas extremas. Então, a gente mantém esse contato com eles. Legal. E eu acho isso muito importante também. Eu participei de uma que era sobre empatia e achei bem bacana. Mas como a Laís falou no começo, conversa não é terapia, né? Isso é uma atividade, uma ação. Eu senti essa conexão quando eu fui o instigador, mediador do tema empatia. Laís, nesse lance que a gente conversou sobre, não pode ser único, tem que ser uma sequência, tem que ser macro, não pode ser micro. E conversa o fato de precisar, às vezes, realmente de uma terapia. Como é que você vê o resto? Tá, beleza, legal essa iniciativa, mas o todo poderia partir por onde? Com uma sacada assim, tipo, olha, estruturalmente o legal seria uma sequência. Como é que você vê um trabalho como um todo? Mensal, anual, semestral? Como é que você imagina isso? Eu vejo que cuidar de saúde mental não é só no Janeiro Branco, né? Que é o mês que é institucionalizado para falar sobre isso. E eu tenho uma situação comigo, principalmente quando eu dou aula, né, tanto para os cursos de psicologia como para outros cursos também. E eu costumo dizer que quando você está com uma dor de dente, você vai onde? Boa, dentista. Né? Quando a gente está com situações de ordem emocional, muitas vezes a gente dá uma série de voltas e acaba não indo, né, de fato, a quem pode cuidar.
daquilo que é mais precioso para a gente. Porque hoje, se a gente está com um nível de estresse muito elevado, ou depressão e assim por diante, esses assuntos são seríssimos. Poxa. Então, a gente precisa tomar cuidado também com isso. Né? E uma das bandeiras que eu levanto muito em todas as empresas que já atuei, que atuo, é o cuidado de fazer isso. Né? Dentro da própria Rocatura, a gente tem o departamento do apoio psicossocial, que veio para institucionalizar e para cuidar dos colaboradores com isso. E uma das questões, né, é, de fato, ter um profissional da psicologia para poder dar esse suporte de uma maneira mais sustentada. Concordo, muitas empresas e pequenos empresários talvez não tenham uma estrutura assim. E até retomando, né, a questão anterior, às vezes, uma outra coisa, né? A gente não dá para o outro aquilo que a gente não tem. Às vezes, o empresário está adoecido. E eu tenho atendido muitos empresários que não fizeram um adequado planejamento, que eram funcionários até um mês atrás e agora foram empreender, né? Que agora não sabem nem por onde começar. Dei um passo maior que a perna, e agora? Por onde que eu vou? O que eu faço? E eles acabam não cuidando deles e adoecendo quem está com eles. Ótimo. Então, qual que é o insight? Acho que é importante assim, a gente olhar, fazer essa reflexão. Pera lá, eu estou bem para cuidar do outro? Primeira coisa. Boa. Eu, enquanto empresário, né? Como é que eu tenho me cuidado? Porque, eu vou conversar com um colaborador, mas se eu não estou bem, de repente pode ser um gatilho. De repente eu posso ainda, né? Uma palavra inadequada, uma situação, uma sugestão, porque de fato, né? Não é a conversa do bar, Sim, não é isso, e isso acaba prejudicando. Então então se eu tenho uma empresa pequena, eu estou bem, estou cuidando de mim, estou fazendo as situações, vou buscar um apoio especializado para daí fazer essa estruturação. Acho que hoje em dia a gente tem muito recurso, né? Os recursos, eles estão aí, buscar o melhor recurso para aquele momento. Se é uma empresa maior, que tem um departamento estruturado, aí como a Patrícia ela trouxe, né? Buscar o RH, buscar alguém que você consiga, né, de fato, confiar, porque uma coisa que eu vejo que acaba gerando uma insegurança será que eu vou falar disso? Será que as pessoas vão me julgar? Né? Então, essa construção acaba Né? Porque há julgamento. É difícil a gente falar, não, você tem que ir lá, não, mas existe julgamento. E o primeiro julgamento é o que você faz de você mesmo, né? Isso aí. É aquilo que você interioriza, que você fala assim, putz, mas vou contar um negócio pra vocês. Eu tenho um lance comigo que é assim, hoje já tá bem menos, porque eu tô com 43 anos, né? Ao longo da minha vida me perseguiu. Eu tô indo até um endereço na rua, tô andando, passei na rua, atravessei a quadra inteira, cheguei na esquina, falei, putz, rua errada. Eu tenho, hoje bem menos, mas eu tenho vergonha de voltar pela mesma rua, porque vão me julgar, vão dizer, olha lá, tá perdido, mané, pegou a rua errada. Mas não foi numa nem duas, foi muitas vezes. Eu dou a volta na quadra inteira, até voltar na esquina onde eu errei, para poder pegar o caminho certo, porque eu tenho vergonha de voltar pela mesma rua. E isso já me prejudicou N vezes na minha vida, sabe? Levar um currículo numa produtora. Eu tinha mais coragem de apertar a campainha, sair correndo e ficar rindo, do que apertar a campainha e ficar esperando alguém chegar para falar, vim trazer meu currículo. Morei 2 anos do lado de uma produtora e não tinha coragem de entregar um currículo, tinha vergonha. Então eu vejo que o lance dessa identificação, esse julgamento, ele existe. E a gente tem que abrir a cabeça, nem que seja na lobotomia, para dizer, cara, não julgue. E não tenha medo do julgamento. Você precisa de ajuda. Mas vamos lá, você precisa de ajuda. Foi a minha última frase. Vou buscar vocês de novo. Preto no branco. Eu preciso saber, eu preciso fazer um teste se eu preciso de ajuda antes de ficar insistindo em levar ajuda para os meus liderados, porque eu vou ser uma péssima, posso ser um gatilho para os meus liderados. Tem alguma coisa simples? Vou pegar um papel, colocar um risco no meio, sim e não, e vou preencher na tela. Realmente, estou fodido, preciso de uma ajuda aqui e tal. E aí, como é que eu faço? Eu, empresário, ou eu, líder, que preciso fazer um pequeno realize, preciso saber se eu estou apto a... Não, vem cá, Marina, eu sou um ótimo líder, vou te dar uma frase aqui que vai te motivar, né? Como é que eu faço esse olhar para dentro? Eu não sei a percepção das meninas, mas eu gostaria muito de ter uma receita de bolo, de ter uma bula de remédio, né? Muitas vezes você fala, tá aqui, ele... eu uso isso aqui sim, que vai faz funcionar. Um teste, né? Sim, não, sim, não. Oh, ferrou aqui, ó. Tô indo pro diazepam. Não, como é que eu
Como é que eu posso promover isso? Desculpa aí quem tá em casa, que a gente tem que dar umas brincadas de vez em quando, mas o assunto é sério. Mas não tem isso, né? Tem alguns indicadores, né? Quando a gente fala assim da própria empresa, vamos imaginar. Enquanto empresário, você estabelece lá quais são os teus indicadores, como é que está indo. Se é uma empresa mais estruturada, primeira coisa. Estou com uma rotatividade muito alta, índice de absenteísmo está alto, estou tendo aí discussões, né? O clima, o índice de felicidade está baixo. Então, acho que esse olhar para esses indicadores ele é bem importante. Uhum. E também, quando o empresário ele é menor, uma situação, não sei como é que a Patrícia também percebe, a Marina também tem percebido, mas o que eu vejo? De você começar estruturando já a situação. Às vezes, você vai começar estruturando, né, a questão física e a questão de pessoas, ela fica por último. Do meu ponto de vista, é muito construir uma casa pelo telhado. Então... Ótima analogia, é bem isso mesmo. É olhar assim, pera lá, quem são as pessoas que estão comigo? E aí entra, né, muito a delegação, quem tem... Porque às vezes eu quero ter um negócio, mas eu não tenho habilidades, eu não tenho características, e eu não quero ser líder. Que são coisas diferentes. Uhum. Agora, quem vem aqui me dar o braço? Né? Quem vem me ajudar a fazer essas coisas? E aí vai soltando um pouco mais esse fardo. E, no fundo, eu tenho uma percepção de que a gente sabe quando a gente está bem e quando a gente não está. Às vezes, a gente não quer enxergar naquele momento. Né? Pelo menos é meu ponto de vista. E aí? O que eu acho muito importante também é a gente mapear nas empresas também. Por uma pesquisa de clima, uma avaliação 360. Só que não adianta nada fazer essa pesquisa e guardar na gaveta, né? A gente tem que fazer algo frente a esse resultado, seja ele positivo ou seja ele por um lado mais negativo. Uma vez eu li uma proposta de uma empresa que dá um selo, né? De que lá é legal trabalhar. E aí eu lendo a proposta, eu fiquei pensando, cara, tá, aí eu pago uma grana, o cara dá um selo e eu, se deu tudo certo, ganhei, atingi a meta necessária, eu distribuo para minhas redes sociais. Viva e tal. E se não atinge? Gastei dinheiro. Não deu certo esse selo aqui. Ano que vem a gente tenta de novo. E só? E aí? Semana passada, só complementando, assim, trazendo um exemplo concreto, né? Atendendo um cliente e ele trouxe um depoimento de que, olha, acabou saindo o resultado da pesquisa, que deveria, né, que deveria ser uma pesquisa interna, uma pesquisa feita pelo RH, e a gente falando do índice de confiança do RH também. E aí o resultado caiu na mão do líder, de que e a equipe era pequena e por uma eliminação ali descobriram quem que colocou ali as situações. Quase ninguém faz isso, né, Patrícia? Lembrou alguém? Eu acho que essa resposta é de Zé, essa resposta é de Antônio. Tem gente que faz essas coisas, né? E aí ele foi falar com esse colaborador. E aí, né, quando ele trouxe assim, não, eu fui lá indignado para falar disso. E eu falei, pois é. E aí, né? Como é que é isso? Porque a pessoa ela não pode nem expressar. Se ela expressou ali, fico imaginando a falta da abertura para poder chegar para você e falar que o ambiente não está bacana, que não está legal e assim por diante. Então, é importante a gente tomar cuidado, né? Porque não é só o selo. Sim. Né? É as ações que estão por trás, né? Gostei muito que a Marina trouxe, realmente. Só fazer e ter um indicador, só fazer a pesquisa, é melhor não fazer se não for para ter algumas ações efetivas, né? Você vai ficar com a responsabilidade. Fez a pesquisa, fez o treino. Bom, agora você tem a responsabilidade de fazer o que com isso daí, cara? Porque se você botar na gaveta... E deixa eu aproveitar e perguntar para vocês. Por falar em 360, e a gente lembra do one-to-one, e eu entro em feedback. Eu tô no mundo corporativo desde, sei lá, 2002, 2003. Antes disso era só coisa de moleque para comprar gibi. Como é que vocês veem a questão do técnicas de feedback? Independente de qual conceito vocês aplicam, se é one-to-one, né, um para um, se é alguma coisa diferenciada, mas precisa de roteiro, precisa de estrutura, precisa de metodologia, ou dá para ser feito numa mesa de restaurante, dá para ser feito na hora de intervalo, e se isso ajuda a você ter um mapa de calor do teu time. Como vocês veem a questão de ferramentas como o feedback? Quem começa? Quem vai? Vai, Paty. Eu começo? Ok. Eu acho que ter ferramentas, né? Por exemplo, eu vou falar do one-to-one, que é uma metodologia que a gente usa, né? É excelente.
Eu acredito que dá oportunidade para que o líder, sim, entenda o que está acontecendo, mapear, sim, o time, né, em relação à prevenção de situações de problemas. Eu gosto muito de um ditado que fala, né, ouça os murmúrios para não ter que ouvir os gritos. É um ditado dos índios Cherokees, né, e a gente usa muito na liderança, porque quando a gente escuta ali o colaborador falando, né, dentro de um feedback, você, opa, peraí, isso aqui pode virar um problema, isso aqui pode ser mais sério, eu preciso agir. E eu entendo que, assim, quando o líder nunca teve esse treinamento, vamos dizer assim, né? Ele começou na liderança há pouco tempo, ele nunca fez um feedback, sim, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de um método, ele precisa de um roteiro, mas depois que ele entende como é feito, ele precisa ser intencional. Eu sempre falo isso, não faça a mesma pergunta para todo mundo. Olhe quem é o seu colaborador, o que você quer perguntar para ele, o que você gostaria que ele te falasse, né? Faça um roteiro diferente para cada colaborador. E isso ajuda, assim, ajuda na conexão, é um momento que o colaborador espera, né? Os olhos nos olhos ali, né? Aquele momento de escutativa do líder, onde o líder parou tudo para ouvi-lo, a pessoa se sente valorizada. E eu acho que criar essa cultura de feedback é extremamente positiva para a empresa, não existe desvantagem nenhuma nessa metodologia. Esse é o meu ver, tá? E aí, Laís? Concordo. Eu costumo, às vezes as pessoas perguntam, tá, mas de novo treinamento de liderança, né? De novo a empresa vai fazer um treinamento de liderança? Treinamento de liderança, treinamento de feedback, acredito que ele não termina nunca. Porque independente de qual é a ferramenta, né? Qual é a ferramenta que você utiliza? São várias. E uma coisa, acho que além da ferramenta do feedback, é importante você conhecer quem está contigo. A maneira que eu vou te dar um feedback, o seu estilo, você é mais direto, né? Você já cria já essa abertura. A Marina é mais reservada, né? Mais tranquila. Então, o feedback que eu vou te dar não é o mesmo para a Marina. E se eu, enquanto líder, eu não tiver esse olhar também... Esse feeling, né? Já E era. a gente, como líder de líder, a gente ensina Ensina? esse tato, esse feeling, esse formato de abordar. Porque tem dedos destroncados aí que Deus o livre. Isso não é um feedback, isso é um soco no rim, né? Tem como a gente pegar o cara e falar, filho, vem cá que eu vou te mostrar como é que você aplica para você ter as melhores respostas. Eu acredito muito no desenvolvimento humano, acredito muito na evolução do ser humano como um todo, né? Vejo que quando a gente perde essa crença, aí o negócio fica ainda mais difícil. Enquanto RH, enquanto gestão de pessoas, nós temos esse papel, né, de auxiliar, de contribuir até um limite. Quando você vê também, né, que você esgotou as possibilidades, porque a mudança de comportamento ela parte muito de quem está por trás desse comportamento. Se a pessoa ela não quer evoluir, aí não tem RH que dê jeito, né? Não vai funcionar. Aí a gente devolve para o universo, né? Tem várias coisas que são muito impactantes. Você falou de 2020, de pandemia, do ano 2000. Vocês acham que do ano 2000, ó, de pandemia, eu ia falar 2022, eu falei ano 2000. Vocês acham que a pandemia em si, ela tem cicatrizes até hoje, que começam hoje, porque o impacto emocional durante a pandemia, isso é notório para cada um. Mas na contrapartida, a gente fala pro cara, vai para um home office, aí você está na sua casa, é mais tranquilo. Como é que você vê esse equilíbrio? Tipo, a pandemia deixou uma cicatriz que vai perdurar, ou já não é mais nada a ver com pandemia? Agora já é uma cicatriz do mundo, do momento. O que vocês acham? Vamos lá. Eu entendo que, sim, a pandemia deixou uma cicatriz, sim, e as pessoas nunca olharam tanto para a saúde mental, quanto as empresas também, né, de 2020 para cá. Essa questão do home office não é para todo mundo, e as pessoas foram obrigadas a irem para um home office sem nenhuma estrutura, sem entender, né, como gerenciar suas tarefas, sem entender como gerenciar seu tempo. Também os líderes não estavam todos preparados para isso, e houve sim um excesso ali, né, de cobrança, onde afetou as pessoas, e a gente está colhendo sim reflexos disso, né? Fora as perdas que tivemos, a dificuldade, né, do afastamento, da desconexão. Então tudo isso afetou, e a gente
ainda se está colhendo frutos, sim, disso, né? Tanto que para os RHs hoje é fundamental, é uma dos primeiros pontos aí de atenção é a saúde mental, principalmente de 2022, 2023, e acredito que ainda vai perdurar por um tempo, sim. Mas legal, eu concordo muito, eu acho que isso tem tudo a ver. Eu não sirvo para home office. Não, o Benjamin pula em cima da minha cabeça, começa a me derrubar no chão. Eu falo, some daqui que eu preciso ganhar o teu leite. Então eu não sirvo para home office, eu não sei trabalhar. Talvez venha aí uma metodologia para um determinado trabalho dê certo, mas hoje não. Mas eu percebo que eu trabalho com comunicação há muitos anos, né? E eu percebo que, eu até comentei esses dias com um time de pessoas lá, que os aplicativos de mensagem instantânea mudaram a forma das pessoas se entenderem. Às vezes você manda uma carinha e você acha que você me respondeu um relatório, porque a carinha é bonitinha dizendo tá tudo ok. E eu falo, não, mano, eu tô te pedindo o relatório do projeto, e não uma carinha com um gifzinho do ator fazendo, né? Então, beleza. E aí eu vejo o seguinte, cara, esse mundo celulocêntrico, ele diz pra gente que a resposta é imediata. Antigamente, para você ter uma resposta, você pegava um cavalo, ia até na praça, deixava o bilhete no poste e voltava, e um dia você voltava lá na praça com o teu cavalo para ver se o bilhete estava respondido ou não. Essa noção de imediatismo que o controle remoto na televisão trouxe pra gente, na minha opinião, é um impulsionador, é um moedor de carne, um moedor mental. Quem consegue lidar com aquele umzinho em cima do aplicativo, como quem não leu a mensagem, com o giro do carregando, quando você está sem conexão no Spotify, no YouTube. Como vocês veem a questão da preocupação da saúde mental num ambiente de trabalho que a tecnologia foge de tudo, na minha opinião? Bem direto assim, né? Cara, eu acho que eu posso falar essa palavra. Como é que vocês veem isso? Vocês falam, não, ali relaxa. Mas tem um app de mindfulness que você coloca no ouvido, no ônibus, enquanto você está indo para o trabalho, e você chega bem melhor. Bullshit. Né? Como é que vocês veem o papel da tecnologia nisso? Vilão. Tecnologia, estamos sendo honestos com elas? Vilão ou mocinho da saúde mental? Só um pouquinho que eu tô vendo uma mensagem aqui, não me encanta essa coisa. Sabe aquela coisa? Meu Deus do céu, olha aqui, ó. Eu entendo que a tecnologia, a gente não tem como voltar atrás disso, né? Hoje ela é essencial para o nosso dia a dia. E sim, ela também traz, né, um esgotamento para a gente, né? Nós recebemos mais ou menos 35 mil mensagens por dia. A gente recebe mais mensagens você tem pouco amigo do que uma pessoa que viveu no século, né, 18, 16, a vida inteira por 80 anos. É bem chocante, assim, né? Se a gente não começar a entender o que é importante na nossa vida, a gente acaba ficando refém da tecnologia. Então, eu entendo assim, nós precisamos dela, mas nós não somos escravos dela. Então, a gente precisa ter, né, a autoridade de tirar a notificação do nosso celular e falar, eu vou olhar o WhatsApp quando eu quero olhar o WhatsApp, e não quando tem lá, né, as notificações pulando em cima de mim. Quem não é escravo dela, que você falou? Oi? Quem não é escravo da tecnologia? Você? Então, Fale por você. A gente precisa não querer ser escravo, isso né? Aí. Eu preciso controlar o meu smartphone e não deixar o meu smartphone me controlar. Então, quando eu quero desligar, eu tenho que colocar ele longe, eu tenho que colocar na gaveta, porque eu não quero olhar. Né? A gente precisa desenvolver isso, porque quando a gente começa a pensar em gestão de tempo, a gente começa a olhar que, né, tempo é vida. E aonde que a gente está colocando a nossa atenção ali, né? A nossa atenção, às vezes, vai toda, né, para o celular, nosso filho está ali, nosso, né, esposa está ali, e a gente está ali, né, olhando para o celular e a vida acontecendo no presente e a gente olhando para o futuro. Então, a gente precisa né, ter uma decisão, tomar uma decisão em relação a isso. Não é fácil, lógico que não, mas a gente precisa entender o que é importante, o que é prioridade, né? E viver em cima disso, do que é importante e não do que é insignificante. Sabe o que me chama a atenção também? Concordo do tempo de qualidade, e às vezes o gestor ele fala, mas a Marina não sai do telefone. Vive no telefone, ela está aqui no dia a dia de trabalho dela, mas ela está só no telefone.
E aí depois, quando a gente vai entender, né, analisar, fazer o diagnóstico de fato, esse gestor que reclama da Marina no telefone é o mesmo que aciona ela o tempo todo No telefone. Puxa né? vida. Então, Toma um balde de água fria aí, ó. Tá. Tchau, né? É importante a gente trazer exatamente essa situação. Eu não quero que o meu colaborador ele fique. A gente sabe, né, que eu gosto daquele filme lá, até você citou na palestra, né, que você teve com os meus alunos, do Tempos Modernos. E hoje a minha analogia é a mesma. É trazer aquele filme do Tempos Modernos. O que mudou? A ferramenta. Sim. Talvez hoje a gente esteja mais refém, né? A questão do problema do home office. O ser humano, ele quer o controle, né? E quando você tem lá um time que está todo em home, que você precisa confiar, que você precisa saber, né? Qual que é a grande insegurança e a grande ansiedade que gera ainda mais? Será que está fazendo? Será que está mesmo? Será que não está fazendo outra coisa? Aí base, né, uma parte lá dos desafios das equipes, a base das relações de confiança. Sim. Então, precisa trabalhar isso para uma outra série de situações. E concordo, assino embaixo, e que sim, tecnologia, a gente não pode ficar refém dela e gera ainda mais ansiedade. Pô, gera demais. E olha que legal o arco que a gente fez, né? A gente abriu a nossa fala aqui hoje falando sobre o que a gente faz nos nossos tempos extras, digo extras, mas não deveria ser extra, né? Deveria fazer parte da agenda principal. O que a gente faz para cuidar da nossa saúde mental? E todo mundo falou, pô, passar um tempo fazendo coisas que me promovam saúde mental. E aí a gente fecha o nosso podcast, porque nós estamos chegando aqui no horário de fechar a nossa gravação, dizendo que, às vezes, um grande vilão talvez possa ser... A hora que eu tenho o tempo para cuidar de minha mente, eu estou indo para dentro de um outro lugar onde a mente está moendo igual moedor de carne. Sabe aquela cena do Harry Potter chegando perto do Dementador que parece que chupa a cara dele? É tipo quando você morde um caqui verde, que a tua cabeça vai para dentro da tua boca, né? É mais ou menos isso. A hora que você tem o arco, eu achei o arco muito legal que a gente fez. A gente falou bastante sobre a gestão do colaborador, a identificação de um princípio de burnout, pode se chamar de burnout, mas pode ser só, né? Pode ser mais um problema de agravamento em saúde mental. A gente deu toques para o empresário, seja ele micro ou um time de RH dentro de uma empresa um pouco mais bem estruturada. Falamos de como eles podem seguir um plano de identificação, ações reais. Não adianta você pegar, trazer coxinha, risole e frango e um negócio para eles numa festa. Epa, agora todo mundo comeu. Tá todo mundo feliz. Agora meu funcionário tá feliz. Olha lá mexendo, comendo pipoca. Não adianta. Tem que ser uma série de ações. Tem que ter um controle técnico, você precisa de um psicólogo, você precisa de um corpo técnico cuidando desses procedimentos. E a gente fecha o ciclo dizendo assim, e no tempo livre, cara, vai cuidar de você. Deixa esse... Espera só um pouquinho que tem um aqui, quero ver quem é. Deixa isso para outra hora. Né? Eu gosto de fazer um desafio, abre o teu Instagram e vê quanto tempo você está passando por dia. Se tiver mais de 5 minutos por dia, puxa um freio de mão, vira um cavalinho de pau. Porque a gente fechou a nossa jornada aqui, o nosso ciclo, dizendo, pô, nas horas vagas, ou... Se você não tiver horas vagas, faça vagas na sua hora para cuidar de você. E não para você mergulhar de cabeça dentro de um aplicativo que, como a Patrícia falou, te mostra o futuro, porque vai estar cheio de agenda e e-mail que você precisa desenvolver. E pior, te mostra o passado. Que foi a foto da Laís, por exemplo, nas férias, que a Laís é uma pessoa horrível de seguir, porque ela está sempre viajando, está sempre de férias. Então você olha as pessoas lá na praia, e você não fez, e aí você olha para a tua agenda, que vai ser, e você... Dos trabalhos você não vê, né? Só das férias. No trabalho, eu tô junto com você no trabalho, mas eu gosto das férias, que é onde eu tô me seguindo aqui para eu tirar férias também. Mas é só o nosso bordão para a gente poder falar disso. Mas a ideia é, você tem depressão, que é o medo do que foi, ansiedade do que é o medo que vai ser, e o agora, que é a hora de cuidar da sua mente, você está deixando escapar. Para a gente entrar... Pode falar, Laís. Não, você está falando, estou lembrando, né? Porque a dependência tecnológica também entra, também como assim como uma dependência química, né? Tem pessoas que têm sintomas característicos de ficar longe, né, da tecnologia, do celular. Então, é importante cuidar disso também, para que não se torne uma dependência, e daqui a um pouco eu estou tendo que lidar, né, com o tal do FOMO, né? Fear of Missing Out. Acho que é isso, medo de perder as coisas, ou o LOMO, né? Não é LOMO. Tem o Fear of Missing Out e tem o Joy of Missing Out, JOMO, que é gostar de
perder tudo e o medo de perder tudo. São duas, não chega a ser uma síndrome, eu acho, mas são duas coisas que a gente precisa ficar muito atento. Eu tentei entrar aqui no meu Instagram para ver quanto tempo eu estou perdendo no Instagram, para vocês terem uma idade. Tempo gasto, em média, 19 minutos. Subiu, costumava ser 7. Ô, Alexandre, tem que parar de olhar enquanto tá no banheiro. Tem que dar uma olhada lá. Tem gente que tem 1h30, tem gente que tem 1h30. Mas você sabe que eu gosto muito desse papo porque a gente consegue olhar para dentro de nós mesmos. E não é sempre que isso acontece. A gente começou o programa, cada um dando uma dica do que faz. Eu falei que não consigo ficar sozinho, né? Mas eu só falo que eu não consigo ficar sozinho porque as minhas horas de lazer é vendo televisão. Eu sou um filho do audiovisual. Então, assim, é filme, é seriado, é programa de TV. E eu já fui muito mais consumidor disso. Hoje eu sou só à noite porque eu preciso pagar as contas de quem vai fazer isso, que é o Benjamin. E esse final de semana ficou ele assistindo Scooby-Doo e eu assistindo um seriado qualquer o dia praticamente todo. E consegue assistir sem mexer no celular? Sim, porque eu dou um alt-tab e abro o WhatsApp. Tem gente que não consegue. Eu dou um alt-tab, abro o WhatsApp, dou outro alt-tab, abro o Discord. Então, e o e-mail também. Um Ctrl-tab, abro o e-mail. Então, assim, infelizmente, o barulhinho... Para dormir, eu coloco o celular embaixo da cama. Porque se eu deixar perto da cama, longe da cama, se eu deixar perto da cama e fazer... Já era. Ou virar... sono. Vixe, aí você mete a mão lá para olhar. Mas essa coisa de isolamento e fazer só o que gosta é muito bom. Eu queria terminar com vocês dizendo um pouquinho a respeito de 2023. O que vocês acham que precisa estar no nosso radar com relação aos cuidados da saúde mental dos colaboradores em 2023? Eu acho importante a gente frisar de novo, né, a questão de incentivo da parte do RH. E não só fazer terapia, mas também num cuidado como no todo, né? Com o corpo, com a alimentação, fazendo exercícios físicos, dormindo bem, porque engloba num todo, né? Beleza. Eu gosto de dormir bem. Eu nunca desisto dos meus sonhos. Então eu tomo um Dramin e durmo e fico sonhando a noite inteira. Não, brincadeira. Diga lá, Laís. E para 2023? Para 2023, o meu recado, minha sugestão é olhar, né, primeiro para você, tentar ir... Para mim? Não, brincadeira, sacanagem. Só para quebrar o clima. Para você como um todo, né? Assim, identificar aquilo que faz sentido para você, identificar o que você quer, né? A gente está começando aí o ano... então, entender aí quais as metas, quais os objetivos, estabelecer e, de fato, colocar ali no radar para você tomar cuidado, olhar para aquilo que é os seus sabotadores, né? O que vai te impedir a buscar isso. Então, estabelecer e vejo que precisa estar muito claro, assim, o que é saúde mental para você. Boa. O que é tempo de qualidade para você. Porque muitas vezes a gente vai pelos outros também, né? As pessoas elas falam, Leis, mas como é que você dá conta? Você trabalha tanto. Eu gosto. Então, não, mas você tem que ter um tempo livre. Eu tenho meu tempo livre dentro daquilo que eu entendo como tempo livre, como eu entendo, né? O meu tempo de qualidade. Então, eu vejo que é muito particular e a gente precisa entender e acabar reconhecendo isso. O que é essa saúde mental? O que significa bem-estar para você? Olhar, o recado para 2023 vamos olhar. Né? Vamos entender aí, vamos se conhecer para estabelecer as ações que de fato sejam efetivas. Eu gosto muito disso, cara. Você falou uma palavra que a gente não tinha citado aqui ainda, que é sabotadores. Eu acho que a gente tem que estar muito atento nisso. Sabotadores é um conceito muito importante para a gente entender se o Instagram é um sabotador, se aqueles amigos X são sabotadores porque te levam para um boteco na hora que você tinha que estar lendo. Enfim, buscar esses seus sabotadores é uma coisa muito legal. Outra coisa que eu queria comentar. Tem uma grande amiga que ela é advogada sistêmica, que usa técnicas do direito sistêmico, né? E ela falou uma frase há muitos anos atrás para mim que eu nunca mais esqueci, que é assim, cara, hoje em dia a tecnologia te leva para qualquer lugar, não tem mais para onde o ser humano ir, a não ser para dentro, para buscar as respostas que ele precisa. E você acabou de dizer isso de outra forma, eu acho sensacional esse conceito. Olha para você e vai entender o que é tempo livre para você. Tipo, aproveita melhor o seu tempo, cara. Vamos jogar bola comigo esse final de semana, no meu time lá, que é muito mais legal do que você ficar em casa. Aí chega lá, filha da... toca a bola, pau, não sei o que lá. E a filha da... Eu falo, isso não é bom pra ninguém, cara, jogar bola nesse clima. Enfim, buscar o seu melhor tempo. Eu gostei muito do que você falou. E aí, Paty, pra encerrar, 23. Concordo com a colocação da Laís, da Marina, e também queria lembrar aqui duas coisas, né? Lembrar que as tarefas nunca vão terminar.
Então, a gente precisa ter esse conceito. Tá tudo bem, sempre vai ter um e-mail para você responder, sempre vai ter uma mensagem de WhatsApp, sempre vai ter um copo na pia, né? Porque o equilíbrio está no movimento e a gente está viva e a gente vai se equilibrando dessa forma. A gente não se equilibra parada, né? Quando as coisas param de acontecer, mas sim quando as coisas estão acontecendo. E lembrar que o não é uma palavra completa e a gente precisa aprender a dizer não. Então, a gente precisa aprender a olhar para a gente, sim, para estabelecer limites. Isso nos ajuda a cuidar da nossa saúde mental. Nem sempre você vai conseguir ajudar uma pessoa, nem sempre você pode assumir mais uma tarefa, nem sempre você tem que estar num lugar que te convidaram, né? Se você prefere ficar em casa assistindo Netflix. Então, a gente precisa, sim, falar não, e não é uma palavra completa, sem precisar de tanta justificativa, né? A gente diz Legal. não, obrigado, e tá tudo bem. É isso Queria aí. deixar essa mensagem. Adorei. Pena que você concordou com elas, mas não concordou comigo, né? Mas tudo bem. Concordo com você também, Você Ali. falou concordei com a Laís, concordei com a Marina e tocou o barco na sua resposta. Desculpa, esqueci. Com essa gafe da Patrícia que não concorda com... Brincadeira, Patrícia, eu tenho que concordar com os convidados mesmo, sinal que a pauta foi boa. Espero que vocês em casa tenham gostado, como a gente aqui gostou. Legal, Laís, bom de ter voltado, hein? Temos que marcar de novo. Atenção, Sinara, nossa pauta maravilhosa, nossa produtora. Traz essa mulherada aqui de novo, porque o papo foi muito bom. Eu tentei ao máximo segurar as minhas brincadeiras, minhas piadas, porque o papo é sério. Saúde mental é uma coisa que tem que estar na agenda de qualquer gestor e qualquer líder. Você não precisa ser dono de nada para você se preocupar com saúde mental. Só sendo dono de você mesmo, isso tem que estar no teu radar. Beleza? Na tua agenda. Então é isso, pessoal. Obrigado e até o programa 25, episódio 25, que é provavelmente algo muito importante para a gestão do seu negócio. Valeu, um abraço, fui, tchau.